O procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, fez um vídeo de alerta à população com a grave denúncia de que a Lava Jato pode ser anulada por decisão do STF. Veja. Olá pessoal, a gente está aqui reunido em Brasília para tratar da Lava Jato e uma preocupação da nossa reunião, que acabou de acabar a reunião, a gente está aqui perto do prédio do Supremo Tribunal Federal, é que o Supremo Tribunal Federal, naquele prédio ali, vai julgar uma questão no dia 13 de março que é vital para a Lava Jato. Queria que os colegas das Lava Jatos do Rio de Janeiro e São Paulo explicassem rapidamente para a gente essa questão. Pois é, no dia 13 vai ter uma decisão muito importante. Fugindo do juridiquês, essa decisão pode anular vários processos no Brasil inteiro e afetar de maneira muito significativa o nosso caso da Lava Jato no Rio de Janeiro. Então, a questão da competência da Justiça Federal, Justiça Eleitoral, para os casos de corrupção. Então, queria pedir para o pessoal acompanhar esse caso que é muito importante. É uma decisão que, dependendo do resultado, se concluir que é da competência da Justiça Eleitoral, pode acabar com a Lava Jato de Curitiba, do Rio de Janeiro e de São Paulo, considerando que existem vários políticos importantes envolvidos e que devem ficar afetados e imunizados com essa decisão. Isso aí, pessoal. Agradecemos a atenção de vocês nessa questão, que é uma questão de alta relevância pública para o combate à corrupção, porque pode acabar com a Lava Jato no passado, anulando os processos, afeta o presente, as investigações em curso, que mudariam de lugar e teriam dificuldade teriam uma solução de continuidade, uma quebra na continuidade, e afeta o futuro das investigações contra a corrupção no país. Um abraço a todos. Sabe os personagens agora da primeira condenação paulista da Lava Jato? Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto? Pois é, um trio, né? O Paulo Vieira de Souza foi, digamos, protegido pelo Aloysio Nunes, que, por sua vez, através do Raul Jungmann, conseguiu o telefone do Gilmar Mendes e mobiliza o ministro do Supremo para que ele não permite que o Paulo Preto faça uma delação premiada. A delação premiada do Paulo Preto é ameaçadora, porque nenhum de nós acredita que aquele dinheirão todo que ele tem no exterior, 130 milhões, né, seja de um ex-diretor do Dersa. Ele foi da Dersa. Ele foi nomeado pelo então governador José Serra, a pedido do Aloysio Nunes. E o Aloysio Nunes está presente nessa história. Você sabe onde esse trio se conheceu? Foi no Palácio do Planalto. Aloysio Nunes era secretário-geral da Presidência da República, o presidente era Fernando Henrique Cardoso. Gilmar Mendes primeiro foi assessor jurídico da Casa Civil, advogado-geral da União e beneficiado com o melhor emprego do Brasil pelo Fernando Henrique, ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu tenho dito que com a missão de evitar que Tucano vá preso. Essa missão ele cumpriu até recentemente, mas não tem sido mais possível cumprir, depois que o Eduardo Azeredo começou a cumprir pena lá em Minas, e agora mais uma prisão provisória foi decretada para o Paulo Preto, que era assessor do Aloysio nesse palácio. Então, os três se conheceram no palácio. Se você tiver uma dúvida, claro que o Paulo Preto não está registrado em antologia, acervo de jornal no palácio. Mas eu publiquei no meu blog, hoje, uma foto, Fernando Henrique, Gilmar Mendes e Aloysio Nunes, numa reunião no Palácio com governadores para discutir o uso das Forças Armadas como polícia. Então isso para mostrar para vocês que a idade serve para alguma coisa. Mas aí eu me lembrei de outra coisa relativa ao Aloysio Nunes. Todo mundo diz, Aloysio Nunes foi motorista e segurança do Marighella, mas não estava lá na noite que o Marighella morreu. O Marighella morreu e ele está vivo aí até hoje. De qualquer maneira, ele também foi ministro da Justiça no governo Fernando Henrique. No fim do governo Fernando Henrique, o ex-prefeito de Santo André e então coordenador do programa de governo da candidatura do Lula, do PT, à presidência, à sucessão do Fernando Henrique, em janeiro de 2002, foi assassinado, foi executado brutalmente. Pois bem, o Lula e o Zé Disseu
Lula, candidato e favorito à vitória naquele ano, à presidência da República, foram a Fernando Henrique através de um amigo que abriu a porta. Quem era o amigo? O ministro da Justiça à época, Aloysio Nunes. A ideia era colocar a Polícia Federal na investigação da morte do Celso Daniel. O Romeu Tuma Júnior, no seu livro Assassinato de Reputações, conta que não foi bem isso. Conta que Aloysio Nunes era muito amigo do Zé Disseu e que ali foi feito um pacto. Por esse pacto, uma mão passaria o pano na outra, né? Ou seja, os tucanos, digamos, não investigariam tão seriamente como deveriam o assassinato de Celso Daniel. Eu quero lembrar que os tucanos ocupavam o governo de São Paulo através de Geraldo Alckmin, né, na sua primeira passagem. E quando os petistas assumissem o poder, então também seriam benévolos com os tucanos. O Tuma nunca foi processado por isso. O Tuma disse coisas mais graves, disse que o Lula era agente do pai dele e nunca foi processado. O livro dele está confirmado, pois, pela ausência de processo. Mas uma pessoa tentou criar, digamos que, desconforto para o Tuma. Aloysio Nunes, senador da República à época, abriu um inquérito para que o Tuma explicasse porque ele contou essa história no livro, e o Tuma foi levado por condução coercitiva por agentes da polícia de casa para contar isso na Polícia Federal. Pois então vocês veem que esses personagens estão sempre envolvidos em casos nebulosos. E é por isso que a política mais lúcida do Brasil, a senhora Janaína Pascoal, a parlamentar com mais de 2 milhões de votos, a parlamentar mais votada da história, deputada estadual pelo PSL de São Paulo, deu uma entrevista à Rádio Eldorado dizendo o seguinte: se cuida o Paulo Preto, porque ele pode morrer na cadeia. Tem muita gente poderosa e importante interessada no silêncio dele. E a Polícia Federal também encontrou e-mails, tem um e-mail que ele, na mesma linha tem Gilmar Mendes e tem o meu anjo protetor Gi, mas encontrou lá informações muito seguras para achar que o Paulo Preto queria delatar e o Aloysio Nunes arrumou um delegado para evitar a delação, chamado o José Roberto Santoro. Está tudo lá no noticiário do dia, porque a parte da história eu já contei, voltamos ao dia a dia. É verdade, a Janaína tem razão, a história é muito esquisita e pode ser que Paulo Preto corra risco de vida antes que delate, se realmente ele vai delatar. As investigações são baseadas em informações e documentos colhidos no sistema de propinas da Odebrecht. A fase de número 60 da Lava Jato também tem como base a delação premiada do empresário Adir Assad. Paulo Preto foi preso por agentes da PF. Segundo a investigação, o ex-diretor da Dersa, a estatal que administra as estradas paulistas, disponibilizava valores em espécie ao setor que comandava o pagamento de propinas dentro da Odebrecht. As transações investigadas superam 130 milhões de reais, que são o saldo de contas controladas por Paulo Preto na Suíça. Dinheiro que, de acordo com os agentes, era repassado pela Odebrecht por meio de offshores no exterior. Os investigadores descobriram que Paulo Preto guardava uma fortuna de pelo menos 100 milhões de reais. É a maior quantidade de dinheiro já revelada pela Lava Jato e atribuída a uma só pessoa. Adir Assad revelou que Paulo Preto possuía cerca de 100 ou 110 milhões de reais no Brasil em espécie, em notas. Então, imaginem todos aqui o volume desse dinheiro, é muito volume. E esse dinheiro ele estava condicionado em 2 endereços. Estava condicionado no endereço numa residência em São Paulo e também num apartamento que, segundo revelado por Adir Assad, era o local onde Paulo Preto tinha um bunker para guardar as propinas. Não nos remete aqui o bunker conhecido como bunker de Gedel, da família Gedel, que foi alvo de uma fotografia e escandalizou a população brasileira muito recentemente,
Mas aqui, se nós formos levar em consideração, talvez o bunker de Paulo Preto tivesse o dobro do dinheiro do bunker de Gedel. O bunker do ex-ministro Gedel Vieira Lima foi descoberto em setembro de 2017. O dinheiro, cerca de 51 milhões de reais, estava em malas e caixas num apartamento de Salvador. E, de acordo com a investigação, Paulo Preto mantinha um hábito peculiar para que as notas não estragassem. O escárnio era tão grande que a Dirassad revelou que não conseguiu buscar todos os valores por si. Então mandou emissários buscarem dinheiro nesse endereço de Paulo Preto. E esses emissários falaram, olha, às vezes a gente ia buscar o dinheiro nesse apartamento, tinha um quarto só para guardar notas de dinheiro. Só que como era um quarto úmido, algumas vezes a gente via Paulo Preto colocando as notas de reais para tomar sol, porque senão elas emboloravam. Isso foi revelado por auxiliares do Dirassad. O delator Adir Assad conta que usava uma perua para retirar valores em espécie e chegava a carregar de 12 a 15 malas de viagem cheias de dinheiro com cerca de R$1,5 milhão de reais cada. Os fatos relatados por Assad teriam ocorrido entre 2010 e 2011. Esta é a terceira vez que Paulo Preto é preso. Nas duas anteriores, foi solto por decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Na Justiça de São Paulo, Paulo Preto já é réu em duas ações penais envolvendo as obras do Rodoanel Sul e do sistema viário no estado. Ele é acusado de formação de cartel, enriquecimento ilícito e desvio de dinheiro. A defesa nega todos os crimes. Meus amigos, a promiscuidade do ministro Gilmar Mendes com os réus que são beneficiados com suas concessões de habeas corpus fica mais uma vez evidente com as provas cabais que o procurador Dallagnol apresentou a Procurador-Geral da República nessa data. O ministro Gilmar Mendes não tem nenhuma condição de se manter mais no Supremo Tribunal Federal. O pedido de impeachment que nós estamos formulando vai ser agora acrescentado com esses fatos terríveis e que deverá ser objeto da parte do Senado de uma aprovação evidente do seu afastamento das funções de ministro da Suprema Corte. Um abraço. Dias atrás, alertamos aqui no canal que tem muita gente de rabo preso com o ex-operador financeiro do PSDB, Paulo Preto, que foi preso recentemente em mais uma ação da Lava Jato executada pela Polícia Federal. No ano passado, quando Paulo foi preso, ameaçou revelar tudo o que sabe, inclusive quem eram seus sócios da conta descoberta na Suíça, contendo 132 milhões de reais em valores atuais, e foi então libertado por um habeas corpus do ministro Gilmar Mendes, do STF. O ministro chegou a emitir 2 habeas corpus em um só mês para manter o tucano em liberdade. Pois bem, Paulo Preto continua sendo um perigo a muita gente graúda, incluindo políticos e ministros togados, se continuar preso. Ele não esconde que poderá abrir o bico se for mantido trancafiado. Foi assim que se livrou da cadeia no passado e pretende se livrar hoje. O ex-operador já enviou um pedido para Gilmar Mendes libertá-lo da cadeia. Tudo às escondidas, em segredo de justiça. Um absurdo. Deltan Dallagnol, procurador da República, questionou então o motivo do processo correr em segredo de justiça. Disse ele em seu Twitter: reclamação de Paulo Preto dirigida para o ministro Gilmar Mendes contra sua prisão está, embora pareça absurdo, em segredo de justiça. Não conseguimos ver o teor e o processo é físico e não eletrônico. Teria sido levada em mãos para o ministro? Deltan ainda citou 5 pontos bastante estranhos envolvendo o processo. Diz ele: 1. Está em segredo de justiça. 2. Só tem as iniciais de Paulo Preto e não o nome completo. 3. É física e não eletrônica. 4. Suprime 2 instâncias, TRF e STJ. 5. Viola juiz natural, ministro Fachin.
A sociedade brasileira não aguenta mais essas manobras capciosas e acompanha atentamente o desenrolar de mais esse episódio que joga na lama a justiça brasileira. Lembrando que o jurista Modesto Carvalhosa está empenhado em levar adiante os pedidos de impeachment dos ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, que o ex-presidente do Senado arquivou. Eles se juntarão ao novo pedido de impeachment do ministro Dias Toffoli para serem levados adiante na casa. Carvalhosa escreveu em seu Twitter: os pedidos de impeachment dos ministros do STF serão novamente protocolados no Senado. De nada adiantou o ex-presidente daquela casa arquivá-los. Ninguém aqui desiste de salvar o Brasil. Quanto ao pedido de impeachment do presidente do STF, ministro Dias Toffoli, Carvalhosa explicou em vídeo. Ele próprio, Dias Toffoli, em despacho realizado há questão de um mês, declarou claramente que o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, não poderia tratar de assuntos de regimento interno do Senado. E dessa vez ele determinou como é que ia realizar a sessão. Trata-se, portanto, de um crime de responsabilidade e trata-se, portanto, de abuso das suas prerrogativas, uma quebra absoluta de decoro na conduta como presidente do Supremo Tribunal Federal, criando, portanto, aí um precedente que a sociedade brasileira, o povo brasileiro, não admite. Daí a razão porque foi protocolado, vai ser protocolado amanhã o pedido de impeachment desse magistrado. Carvalhosa complementou: não é hora para descanso. Enquanto o Brasil não estiver novamente nos trilhos, avançando, ninguém descansa. Lava a toga e fim da PEC da Bengala já. Ou um cabo e um soldado, mais prático, eficiente, barato e indolor.